Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Levítico, capítulo de número 5, versículo 1 ao 13. Os irmãos que não estiveram aqui no domingo, para não ficar perdido daquilo que nós falamos na primeira parte, nós vamos reler aqui, Levítico 5, do 1 até o 13. Aleluias. E quando alguma pessoa pecar, que tiver ouvido uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, ou porque soube, se o não denunciar, então levará o seu pecado. Ou, quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, ou corpo morto de um animal imundo, ou corpo morto de réptil imundo, ainda que não o souber, contudo será imunda e culpada. Ou se tocar em um homem imundo, em qualquer que for a sua imundície, com que é imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Também a pessoa que jurar, pronunciando com seus lábios, para fazer mal, ou para fazer bem, em quaisquer coisas que o homem pronuncia com juramento, e ele não o conhecer, se depois o entender, será culpado em uma dessas coisas. E será, pois, que quando pecar em alguma dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. E para a sua expiação trará ao Senhor, por seu pecado que cometeu, uma fêmea dos rebanhos, uma cordeira ou uma cabra como oferta de expiação. E assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. E se em sua mão não tiver recurso para um cordeiro, trará então para expiação por seu pecado que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos ao Senhor, um para expiação e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro o que é para expiação, e fenderá a sua cabeça junto ao seu pescoço, mas não a separará de todo. E aspergirá do sangue da expiação sobre a parede do altar. E o que sobrar do sangue o espremerá ao pé do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto, conforme o ritual. E fará o sacerdote expiação por ele do seu pecado que cometeu. E será perdoado. Mas se a sua possibilidade não alcançar para 2 rolas, ou 2 pombinhos, o que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não porá sobre ela azeite, nem sobre ela porá incenso, porque é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote tomará dela o seu punho cheio, em memória dela, e a queimará sobre o altar, sobre as ofertas queimadas ao Senhor, porquanto é expiação do pecado. E se o sacerdote fará expiação por ela do seu pecado que cometeu em alguma dessas coisas, ele será perdoado, e o restante será do sacerdote, como a oferta de grãos. Até aqui, irmãos, podeis tomar o teu assento. Nós falamos aqui do tema pecados ocultos, que são aqueles pecados que nós cometemos involuntariamente, ou melhor dizendo, impensadamente. Não aqueles pecados que nós planejamos, que nós projetamos, que nós maquinamos, que nós passamos horas e dias, às vezes, planejando executar aquele mal contra alguém
ou contra o próprio Deus. São pecados que nós cometemos de forma impensada ou involuntariamente. Mas dentro desse texto de Levítico, enquanto eu li a palavra de Deus, o Senhor me fez entender que mesmo aqueles pecados que estão ocultos e que nós não damos valor a eles ou não damos importância a eles, mesmo assim eles estão registrados em algum lugar lá no céu. E como nós entendemos pela palavra de Deus que cada um será julgado conforme as suas obras, então qualquer pecado que estiver oculto, ele virá à tona quando nós estivermos diante do altar do Senhor no dia do grande juízo. E às vezes por causa de um pecado que nós nem planejamos, ou involuntariamente nós pecamos, poderemos até mesmo perder a salvação e diante do juízo final sermos colocados não entre as ovelhas do lado direito, mas sim entre os bodes do lado esquerdo. E talvez alguns de nós possamos até questionar Deus, falar: Senhor, eu não mereço estar entre os bodes. Eu não mereço ser condenado, porque eu não fiz nada de errado. Eu levei uma vida santa. Então, como nós vamos ser julgados pelas obras que fizemos, será mostrado para nós alguns pecados. E quando for mostrado para nós, muitos vamos dizer: eu não sabia que aquilo era pecado. Eu pequei e esqueci de pedir perdão. Foi algo tão simples, foi tão na simplicidade, que eu nunca imaginaria que agora eu seria condenado eternamente. Então, para que o povo não corresse esse risco de, por um pecado involuntário ou impensado, recebesse a condenação e o juízo eterno de Deus. Então ele disse: todo pecado oculto, ele deve ser confessado, arrependido e deve ser perdoado, para que não haja lembrança dele no dia do juízo final. Nós falamos aqui de dois pecados ocultos. Nós falamos no versículo de número 1, que fala sobre deixar de testemunhar. Lembrando, trazendo para nós que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, então nós apenas não devemos deixar de pecar, mas sim lutar e denunciar o pecado. Nós falamos no versículo 2 sobre tocar coisa imunda, besta fera imunda, animal imundo ou réptil imundo. E nós fizemos a comparação desses três seres. A besta fera, por ser um animal de grande porte, ou talvez um animal selvagem, nós fizemos a comparação de coisas que talvez nós consideramos um grande pecado, como fornicação e adultério. Um animal, por talvez se considerar aqui um animal doméstico, um animal do rebanho, um pouco menor, talvez ele seja comparado a algo que nós consideremos um pecado menor que adultério ou fornicação. Nós demos aqui um exemplo de desobediência aos pais em todas as suas formas. E depois nós falamos do réptil imundo também, que é um ser muito pequenininho que podemos, por um descuido, até tropeçar sobre ele, até pisar sobre ele. E mesmo ele sendo menor do que qualquer outro, e às vezes até invisível, às vezes nós vamos cometer algum pecadinho comparado ao réptil imundo que consideramos que nem seja pecado, como a mentira, por exemplo. Mas Deus deixou muito claro, fazendo essas três comparações, que para o mesmo lugar aonde vai o adúltero, para o mesmo lugar aonde vai o fornicário, para o mesmo lugar aonde vai os desobedientes a pais e mães, também será o lugar aonde irão aqueles que vez por outra contam uma mentirinha, mesmo aquelas mentirinhas que parecem inofensiva, que não fez mal para ninguém, uma mentirinha que foi só por brincadeira, mesmo essas mentirinhas por brincadeira. Deus
não aceita brincadeira, porque Deus não brinca de ser Deus. O diabo não brinca de ser diabo, e nós não podemos brincar de ser cristão. Ou nós somos cristãos, ou nós não somos cristãos. Gálatas 6:7 diz que com Deus não se brinca, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E agora nós vamos falar dentro do terceiro pecado oculto, o versículo 3. Levítico 5, verso 3, o terceiro pecado oculto que nós encontramos aqui. Ou se tocar em um homem imundo, em qualquer que for a sua imundície com que é imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Agora aqui, a palavra de Deus está instruindo o povo do Antigo Testamento que se eles tocassem em algum homem imundo, em qualquer que fosse a sua imundícia, mesmo que ele não soubesse que o tal homem estivesse imundo, se daqui 2 dias, daqui 2 meses, daqui 1 ano, ele descobriu que aquele homem que ele tocou estivesse imundo, então ele teria que se considerar imundo. Ele deveria confessar para Deus o seu pecado, trazer a sua oferta por expiação, para que ele fosse perdoado. Mas vamos entender que nós estamos aqui na antiga aliança. Nós não estamos na nova aliança. Existiam algumas maneiras que um homem pudesse ficar imundo. Entre elas, talvez, se fosse pegar pelo lado dos nazireus, nenhum deles poderia tocar em um cadáver, chegar perto de qualquer cadáver, os tornaria imundo. Se algum deles chegasse perto de um leproso e tocasse em algum leproso, tornava-os também imundos pela lepra daquele homem. Mas na nova aliança, no Novo Testamento, nós vemos que isso já não se aplicava mais, porque Jesus não somente chegava onde estavam os mortos, mas ele tocava nos mortos e os ressuscitava. Jesus não somente chegava onde estavam os leprosos, mas ele tocava os leprosos e os purificava de sua lepra. Então não traz para nós a questão da punição pela morte ou mesmo pela lepra. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os princípios teológicos aplicados aqui. Ou seja, as mesmas verdades que o texto de Levítico pede aqui para o povo do Antigo Testamento, nós vamos trazer para o povo da igreja de hoje, para o povo moderno. Então, se o pecado uma morte poderia tornar alguém imundo, então nós não vamos agora falar que um defunto possa nos tornar imundo ou pecadores porque chegamos perto dele. Então isso não se aplica para nós, mas a verdade teológica sim se aplica para nós. Como que nós podemos tocar em um morto e nos tornar imundo? Aquele morto, não o morto físico, mas sim o morto espiritual. E como que a questão da lepra pode ser aplicada para nós? Não, o leproso pela enfermidade física não, mas entendendo que o significado da lepra para nós é o pecado, então qualquer associação com um pecador nos torna também impuros. Não deve haver sociedade entre a luz e as trevas, não deve haver sociedade entre o que serve a Deus e o que não serve. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar de andar no mundo, eu vou deixar de falar com as pessoas do mundo, eu vou deixar de viver a minha vida social para que eu não venha pecar contra Deus. Não, eu não vou dizer isso. A Bíblia não pede isso. A Bíblia seria ingênua se ela pedisse isso de nós. Porque Paulo ensinou uma coisa muito importante, eu gostaria que vocês colocassem para mim. Em 1 Coríntios, capítulo de número 5, coloca para mim, 1 Coríntios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 9, Paulo está dizendo uma grande verdade, que nós não estamos aqui para julgar quem está no mundo. Nós não estamos aqui para julgar quem ainda não conhece a Deus. Quem ainda não conhece a palavra, esses não é o pastor que vai julgar.
esses não sou eu quem julgarei. Quem irá julgar o mundo, Paulo disse que esses serão julgados por Deus e não por nós. Paulo disse, o que vocês têm que tomar cuidado é com um outro tipo de pessoa, é com um outro tipo de gente, é aqueles mundanos que não estão no mundo, mas sim dentro da própria igreja. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Então, trazendo para nós a morte espiritual que torna o homem imundo, ou a lepra espiritual que torna o homem pecador, e como nós não vamos julgar os que estão lá fora, vamos julgar o de dentro. Então Paulo falou, vocês têm que tomar cuidado não com aqueles que estão no mundo, mas sim com aqueles que estão aqui dentro. É com aquele que toma ceia com você, é com aquele que canta no mesmo grupo que você canta, é com aqueles que pregam, que usa terno, gravata, Bíblia, que cura os enfermos e expulsa o demônio, é com aqueles que tocam seus instrumentos na igreja, é com aqueles que vêm aqui falar isso, falar aquilo, é com aqueles que estão aqui dentro, mas na verdade o seu coração ainda é pecador. Será que nós de alguma forma não estamos nos associando com alguém espiritualmente morto? Com alguém espiritualmente leproso? Será que essas pessoas de alguma forma não estão nos influenciando? Através de seus estilos musicais, através das suas maneiras de se vestir? Por que a igreja mudou tanto? Será que a Bíblia mudou? Não, as pessoas mudaram. Porque antigamente, quando alguém fosse se desviar da igreja, por vergonha ele saía da igreja. Hoje ele não sai mais da igreja. Hoje ele fica na igreja. Ele se prostitui na igreja. E ele tenta levar os outros a cometer os mesmos erros. E nós estamos agora pregando o evangelho inclusivo. Que evangelho que é esse? É o evangelho que diz para todo mundo, venha da forma que está, fique do jeito que você é, Deus tem um plano na sua vida e Deus vai te usar assim mesmo. Eu não posso julgar você, eu não posso julgar o fulano de tal, eu não posso julgar o outro, sim, julgar eu não vou, porque quem julga é Deus, mas eu não vou me associar com alguém que parece que é crente, com alguém que fala que é crente, mas quando você olha pela sua pessoa, pelos seus atos, pelas suas palavras, tudo que há na vida dele, a Bíblia condena. Então esse sujeito não serve para sentar na sua mesa. Esse sujeito não serve para entrar na sua casa. Esse sujeito não serve para te dar conselhos. Esse sujeito não serve para cuidar do seu filho, da sua filha. Esse sujeito não serve para andar do seu lado. Esse sujeito não serve para bater papo com você. Paulo falou, com esses tais, nem ainda comais. São pecados ocultos que nós pensamos que não tem nada a ver. Ah, tadinho, ele é assim porque ele é fraquinho. Tadinho, ele é assim porque ela é fraquinha. Tadinha, Deus tem misericórdia dela. Deus usa ela a si mesmo. Não usa não, irmãos. Não, é Deus que usa. Que Deus que é esse? Que tem 3, 4, 5, 6 pessoas sinceras para ser usada e vai usar alguém que está com a vida toda desgraçada. Que Deus que é esse? Não é o mesmo Deus que eu sirvo. O que está faltando para o povo hoje é discernimento espiritual. Que nem todo aquele que faz cair fogo do céu é profeta. Faltando discernimento espiritual. Quarto e último pecado oculto em Levítico, capítulo de número 5, versículo de número 4. Vamos ver o quarto pecado oculto. Também a pessoa que jurar, pronunciando com seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em quaisquer coisas que o homem pronuncia com juramento, e ele não o conhecer, se depois o entender, será culpado em uma dessas coisas.
Agora aqui está apresentando o pecado dos lábios, ou seja, aquilo que o povo de Deus às vezes pronunciava com os seus lábios através de um juramento ou de uma promessa, impensadamente. Dizia que ia fazer algo que depois se esquecia de cumprir, ou fosse um juramento ou fosse uma promessa, para fazer o bem ou para fazer o mal. Pronunciou com a sua boca e se esqueceu que a boca dele é uma só. Nós temos 2 olhos, 2 ouvidos, mas temos uma só boca. Se temos uma só boca, é uma só palavra. Jesus falando isso, ele disse, a sua palavra deve ser sim, sim, não, não. Não pode ser uma fonte que jorra 2 tipos de água, água doce e água amarga. Ou ela vai dizer que é sim, ou ela vai dizer que é não. Se você por acaso dizer algo hoje e amanhã você tentar desfazer o que falou, ou se esquecer daquilo que falou, então você está com um pecado oculto, pronunciado pelos seus próprios lábios. Não será Deus quem vai te condenar, não. Da sua boca jorra a bênção e a maldição, a sua própria boca te condenará naquele dia. Trazendo para nós nos dias de hoje, lembrando que nós temos uma ponte a atravessar, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, do Novo Testamento para a igreja moderna de hoje. Então vamos aplicar isso, a verdade bíblica, os princípios teológicos do que Moisés escreveu para o povo e aplicar para nós aqui. Estamos falando de pecado dos lábios, aquelas coisas que na hora do desespero, aquelas coisas que na hora da angústia, na hora da ira, ou na hora da luta, nós pronunciamos com a nossa boca. Coisas que nós falamos, às vezes nós amaldiçoamos pessoas com os nossos lábios no momento da ira. Ei, sabe aquele momento que você está com uma discussão dentro da sua casa, o seu coração está irado por um momento, e a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, mas a gente não vigia e acaba pecando com a boca. Às vezes nós amaldiçoamos o nosso marido, amaldiçoamos a nossa mulher, amaldiçoamos os nossos filhos, amaldiçoamos pessoas que às vezes estão ao nosso redor, amaldiçoamos às vezes pessoas da igreja com a nossa própria boca. E depois que passou no outro dia, a gente acha, agora esfriou, está tudo bem, está tudo certo. Não, alguém registrou que você falou lá em cima. Esse pecado ficou oculto. E ele não pode continuar oculto. Se lembra de alguma vez que você na hora do desespero ou da luta, na hora da angústia, você pediu a sua própria morte? Senhor, podia estourar uma veia na minha cabeça. Senhor, podia me dar um infarto fulminante. Senhor, podia acontecer isso ou acontecer aquilo com a minha vida. Porque na hora da angústia e da luta, que você acha que não vai vencer, a sua boca, em vez de adorar ou pedir a misericórdia de Deus, pronuncia coisas que Deus registra lá em cima, mas passa no outro dia e você simplesmente esquece, como se nada tivesse acontecido. E o pecado permanece oculto lá em cima, mas chegará um dia que nada ficará oculto, tudo virá à tona. Aleluias! Muitas vezes nós somos influenciados. Hoje um jovem me perguntou, pastor, ouvir música do mundo é pecado? Eu falei, se é do mundo, como que não vai ser pecado? Já parou que as músicas mundanas influenciam mais do que as músicas cristãs? Basta você ir na farmácia e lá dentro estiver tocando uma música do Michel Teló. Você reparou que daqui a pouco você sai, se você não vigiar, você está cantando? Oh, Jesus, desculpa. E às vezes nós estamos cantando, assoviando, uma música de conteúdo pornográfico, ofensivo à vida cristã. Aí passa, aí você lembra de outro hino, acha que eu cantar um hino, estava cantando música, mas esqueceu de confessar aquilo que o seu lábio disse. A sua boca é uma só, não pode ser uma fonte que jorra 2 tipos de água, tem que jorrar dela um tipo de água só. Ou ela será uma fonte de água doce, ou ela será uma fonte de água amarga. Aleluias! Quantas vezes nós sentamos em alguma rodinha
em algum lugar, quantas vezes e quantas vezes, para criticar o marido da irmã fulana de tal que adulterou. Você viu? Ah, mas estava na cara. Por aquele cabelinho que ele usava, estava na cara. Ah, o jeito que ele me cumprimentava na igreja. Ixi, eu sabia que daqui a pouco ia adulterar. Eu sabia que já estava com... Olha, você quer saber? Eu acho que fazia tempo que estava com rolinho com alguém. E se esquece que tem marido em casa também. Se esquece que tem pai. Se esquece que tem irmão. Aí passa no outro dia, tá tudo certo, tá certo nada, irmãos. Maldizente, mexeriqueiro vai para o inferno também. Pecado não vai ficar oculto diante de Deus. Pode estar oculto para nós podemos até pensar que não tem nada errado. Ah, foi sem querer, eu não quis falar mal, mas falou. Ah, não quis julgar ninguém, mas julgou. Às vezes nós sentamos para criticar a família que tem um filho homossexual, que tem uma filha lésbica. Esquecemos que nós temos filho em casa, que nós temos filha em casa, que nós temos sobrinhos, sobrinhas. E a nossa boca fala cheia. Ah, você viu? O filho do irmão fulano de tal é homossexual. Você viu? A filha do pastor fulano de tal é lésbica. Como até com um contentamento com aquilo. E aonde nós deveríamos chorar pelo pecado de tal pessoa. Chorar porque se aquela pessoa morrer naquela situação, irá para o inferno. Em vez de dobrar o joelho e falar, Senhor, liberta desse espírito essa pessoa, esse moço, essa moça. Não, nós preferimos usar a nossa boca para proferir condenação. Se você nunca falou isso, irmãos, você não se enquadra aqui. Mas se você falou, eu aconselho hoje pedir perdão. Aleluias. Abre para mim a Bíblia. Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 3, melhor dizendo. Versículo de número 2 e versículo de número 11. O 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, ou seja, não tropeça, não erra com a língua, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Versículo 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial ou de uma mesma nascente, água doce e água amarga? Se você ler Tiago 3, do verso 1 até o 12, você vai ver o pecado da língua. Porque o pior problema não está nos olhos, o pior problema não está nos ouvidos, o pior problema está na língua. Se você tiver poder para dominar a sua própria língua, então você terá poder para dominar todo o seu corpo. Porque a língua é um pequeno membro do corpo que pode fazer todo o corpo ser lançado no inferno. É como um pequeno leme que consegue conduzir um grande navio. É como uma pequena faísca que pode se incendiar uma grande floresta. A nossa língua, ela deve ser nossa serva. E jamais a nossa patroa. Há um ditado popular que diz, seja dono da sua língua, para não se tornar escravo de suas palavras. E são pecados ocultos que exigia sacrifício, exigia arrependimento, e exigia também a humilhação diante de Deus através de uma oferta de sacrifício, uma oferta pelo pecado que cometeu. São pecados ocultos que nós deixamos passar, como se está tudo certo, está tudo bem, não morreu ninguém, não fiquei doente, não aconteceu nada, não caiu um raio em cima da minha casa, está tudo bem, Deus não se incomodou não. Não vai ser hoje, irmãos, não vai ser hoje que você vai descobrir. Vai ser no dia que você estiver diante do trono branco, naquele dia que será apresentado todos os pecados ocultos. Aleluias. E agora que o povo pecou, e Moisés esclareceu aqui os tipos de pecado ao povo, então o que precisava se fazer? Precisava agora, havia uma exigência de sacrifício. E vamos ver no versículo 6, Levítico 5, verso 6, a questão
dos sacrifícios necessários para o perdão de tais pecados. Levítico 5, verso 6 diz assim: e para a sua expiação, para qualquer um desses pecados, e para a sua expiação trará o Senhor, por seu pecado que cometeu, uma fêmea dos rebanhos, uma cordeira ou uma cabra como oferta de expiação. E assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Versículo 7. E se em sua mão não tiver recurso para um cordeiro, trará então para expiação por seu pecado que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos ao Senhor, um para expiação e o outro para o holocausto. A terceira forma de sacrificar por qualquer um desses pecados está no versículo 11. Versículo 11. Mas se a sua possibilidade não alcançar para 2 rolas ou 2 pombinhos, o que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, para a expiação do pecado. Então aqui é apresentado 3 tipos de oferta, mas qualquer uma delas para perdão de qualquer um desses pecados. E por que foi apresentado 3 tipos de oferta? Nós vamos tentar aplicar os princípios teológicos para nós dentro dessa passagem. Se apresenta 3 tipos de oferta, apresenta claramente 3 classes de pessoas. Aqueles que tinham grandes posses, aqueles que tinham poder aquisitivo, aqueles que fosse bem de vida, trariam um cordeiro para a expiação do seu pecado. Aqueles de classe média, que não tinha tantas condições financeiras, considerados como pobres, eles trariam 2 rolinhas ou 2 pombinhos para a expiação de qualquer um desses pecados. Mas se a pessoa fosse bem pobre mesmo, que nem em sonho conseguiria trazer um cordeiro, e também trazer 2 rolinhas e 2 pombinhos, que já era muito barato, mas mesmo assim a pessoa não tivesse condição financeira, como está no versículo 11, de trazer uma dessas 2 ofertas, então Deus disse: você não ficará sem perdão e não ficará sem sacrificar. Você vai trazer a 10ª parte de um efa de farinha. É assim, ó. Você vai lá no saco de farinha, na lata de farinha, e vai pegar 2 punhados e vai trazer para o sacerdote. 2 punhados. Um desses punhados será para a expiação do seu pecado. Ou seja, nenhuma classe de pessoa poderá ficar sem se arrepender. Nenhuma classe de pessoa poderá ficar sem sacrificar. E nenhuma classe de pessoa ficará sem ser perdoado. Você está conseguindo entender? Então, nós dividimos essa classe na questão social, que haverá juízo e haverá julgamento para as 3 classes de pessoas. Tanto o rico que pecou, aquele da classe alta que pecou, haverá juízo para ele. O da classe média, também haverá juízo para ele. E os pobrezinhos, Jesus falou tanto dos pobres, os pobrezinhos também que pecou, também haverá juízo para eles. Mas vamos aplicar de forma mais profunda, vamos trazer isso para a igreja. Como Paulo disse, não vamos julgar o mundo, vamos falar para aqueles que estão aqui dentro. Então vamos falar de forma ministerial e vamos dividir essas 3 classes de pessoas. A Bíblia está dizendo que todos precisavam se arrepender, todos precisavam confessar e todos precisavam receber o perdão. Dentro da igreja, então, vamos dividir 3 classes de pessoas. A classe mais alta, o pastor da igreja. Mas é pastor, mas se cair em qualquer um desses pecados, levará ao mesmo juízo. Também precisa se arrepender, também precisa ser perdoado, também precisa trazer o seu sacrifício. A segunda classe, nós vamos jogar para os obreiros. Não importa se você é diácono, presbítero, evangelista, não importa qual o seu cargo ministerial, qual a sua função ou qual a liderança que você exerce dentro da igreja, se aplica também a você. Precisa também de perdão.
será condenado também. E a terceira classe nós vamos jogar para os membros. Ah, mas eu vim para a igreja faz 2 dias, sim, mas no primeiro dia que você aceita Jesus, a sua vida deve ser transformada. Ah, mas faz 1 semana, mas faz 1 mês, faz apenas 2 anos, faz 3 anos que eu estou na igreja. Não tem problema nenhum, tanto pastor, quanto obreiros, quanto membros ou novos convertidos, todos precisam se arrepender. Todos precisam de perdão, porque naquele dia não haverá diante de Deus nenhum tipo de pecado oculto. Tanto do maior até o menor, Deus requererá a confissão e arrependimento. Aleluias! Irmãos, todos nós estamos debaixo da graça de Deus. Todos nós fomos purificados por Deus. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Não é de algum tipo de pecado ou alguns tipos de pecados. Não, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Uma vez aceitando Jesus, dando tempo de se batizar ou não, o sangue de Cristo já te perdoou dos seus pecados. Mas o sangue de Cristo me perdoa hoje. Mas e amanhã? E depois de amanhã? É necessário que continuamente nós estejamos com o sangue de Cristo sobre nós, ou com a marca do sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Porque não basta uma vez perdoado e estar limpo para sempre. Não, isso só vai acontecer no arrebatamento, quando esse corpo seu, que contém uma natureza pecadora, uma natureza terrena, for deixada, porque o nosso corpo será transformado e receberemos um corpo de glória. Aí sim não precisaremos mais de perdão, porque teremos um corpo perfeito. Mas todos os dias, enquanto aqui vivermos, nós precisamos nos arrepender. Todo dia nós precisamos pedir perdão. A Rebeca me fez uma pergunta esses dias, talvez a pergunta mais interessante que ela já me fez durante a vida dela. A gente sentado lá no fundo de casa, ela falou assim: pai, no arrebatamento então, vai subir aqueles que vão para a igreja e não faz nada de errado? Eu falei: não, filha. Ela falou: não. Eu falei: não. Tem um monte de gente na igreja que vai para a igreja e que deixa de fazer um monte de coisa errada e infelizmente não subirá no arrebatamento. Aí ela perguntou: o que é preciso então? Eu falei: é preciso então pedir perdão todos os dias para subir no arrebatamento. Porque no dia que acontecer, ou na hora ou no segundo que acontecer o arrebatamento, não pode ser encontrado em nós nenhum tipo de pecado oculto, pecado não confessado, pecado não perdoado. Mas nem o pecadinho, nem o pecadinho, nem o pecadão, nem o pecadão, qualquer pecado nos impedirá de sermos arrebatados com a igreja. E se a igreja não for arrebatada e o meu carro bater e eu morrer na hora? Ah, irmãos, é só lá quando eu chegar no céu que eu vou saber se você foi ou não. Se não dá tempo, irmãos, é melhor andar com a vida segura. Se não dá tempo de pedir perdão, é melhor pedir perdão enquanto estamos aqui agora. É melhor pedir perdão enquanto nós acordamos e não fizemos nada ainda. Dobrar o joelho na beirada da cama e falar: Senhor, perdoa por todos os pecados, talvez até inconscientemente eu cometi durante a noite. E na hora de dormir: Senhor, todo pecado que eu cometi durante o dia, os que eu lembro e os que eu não lembro, me perdoa também, Senhor. Se eu pequei com o olho, se eu pequei com o ouvido, com a boca, com a mente, com o coração, qualquer tipo de pecado, me perdoa. Porque se o arrebatamento for hoje, ou se eu morrer hoje, eu quero estar puro diante de Ti. Aleluias. Aleluias. Hebreus 7:25, dá para colocar Hebreus 7:25? Diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, não existe ninguém tão santo, tão consagrado, tão puro, tão dedicado,
que não precise se arrepender de alguma coisa. Por mais que a pessoa se dedique na igreja, se dedique no ministério, por mais que a pessoa se consagre, busque a Deus ou leia a Bíblia, nenhum de nós somos santos o suficiente. Nem mesmo Paulo se considerou tão perfeito. Ele disse, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu estou prosseguindo. Eu estou deixando para trás a cada dia o que fica para trás de mim, prosseguindo para aquilo que adiante de mim está. E nunca olhando para o lado, mas sim olhando para o alvo. Não há ninguém que se empenhe tanto na igreja, empenhe tanto em qualquer obra ou atividade da igreja, que ele esteja isento disso aqui. Todos nós precisamos continuamente nos chegarmos ao trono da graça, como está em Hebreus capítulo de número 4. Nos chegarmos ao trono da graça, apresentar diante do sumo sacerdote Jesus Cristo a nossa súplica, a nossa petição, confessar a Ele os pecados que nós cometemos todos os dias, em todas as suas formas, e ser purificado por Ele de todo o mal que tenhamos cometido. Aleluias, aleluias. Então o que eu vou fazer agora? Já que eu pequei, já que a minha mente foi impura, o meu olho foi impuro, o meu ouvido foi impuro. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Enquanto houver um fôlego de vida em você, enquanto você respirar, ainda há um sumo sacerdote que pode perdoar qualquer que seja o teu pecado, consciente ou inconsciente. Esse sumo sacerdote, ele tem o maior prazer que você entre no céu. Esse sumo sacerdote deixou registrado em 1 João capítulo 2, que nós não podemos pecar. O pecado mata, mas se porventura nós pecarmos, ele ainda é o nosso advogado. E ele ainda intercede a Deus por nós, para que sejamos purificados de todos os nossos males. De tudo aquilo que falamos, pensamos, ouvimos, sentimos, desejamos. O advogado chamado Jesus, de 1 João capítulo 2, verso 1 e 2, ele ainda está pronto a nos perdoar. O que ele requer de nós? Ele requer coisas simples. Todos precisam trazer um sacrifício. E o sacrifício que ele quer é que nós nos humilhemos diante dele. É que nós confessemos que nós não somos nada, ninguém aqui é melhor que ninguém. Que nós nos aproximemos dele e pedimos perdão. Jesus, ele quer abençoar a minha e a sua vida. Jesus quer o melhor para mim e para você. E Jesus tem uma extrema preocupação que você erre o céu. Por isso, de vez em quando, alguém vem e prega uma palavra louca como essa. Uma palavra que fala de pecado, que está fora da moda agora pregar sobre pecado. Mas não basta pregar sobre pecado, é preciso pregar que Jesus está vivo e Ele perdoa todos os pecados. E nós vamos fazer o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz. Eu não sei você, mas eu vou fazer minha parte aqui. Eu gostaria que o anjo dessa igreja, o pastor Jair, ficasse aqui na frente, pastor Jair. E o Senhor estendesse a mão aqui, ó, a sua mão direita, mão de perdão, a mão de ajuda. E eu vou passar por aqui, eu quero que ele coloque a mão na minha cabeça. Eu quero que ele fale, Senhor, perdoa os pecados dele. E eu quero sair desse culto perdoado. Essa mão, a Bíblia diz que ela pode curar a enfermidade. E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Senhor, perdoa, Senhor. Aquilo que pecamos, Senhor, com a mente, com o olho, com o ouvido, com a boca, com o coração. Senhor, os pecados voluntários ou involuntários, os pecados, Senhor, conscientes ou inconscientes, purifica o teu povo, Senhor. Que a mão do teu servo, teu ungido, tem o poder, Senhor, de nos abençoar. E que a sua oração, a sua petição seja respondida no céu, meu Pai. E possa perdoar a vida do teu povo, assim como diz a tua palavra. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Se o arrebatamento for hoje, Senhor, ou se hoje a minha vida for ceifada, Senhor, eu quero entrar no céu pelas portas. Eu quero te dar um abraço apertado, Jesus. Eu quero herdar a vida eterna. Eu quero estar nas moradas que o Senhor prometeu, Senhor.
Eu quero estar, Senhor, no teu banquete. Jesus, nos ajude. Segure nossa mão. O Senhor disse que até 7 vezes cairá o justo, mas de todas elas o Senhor o levantará. Deus, perdoa o teu povo. Perdoa o teu povo, Senhor. Perdoa a tua igreja, Senhor, perdoa. Qualquer que seja a falha, o deslize, a pedra que tropeçou, Senhor, perdoa. Perdoa, Jesus. Oh, aleluias, aleluias. Temanai. Jesus disse à mulher: filha, perdoados te são os teus pecados. Agora vai e não peques mais. Aleluias. Hoje nós recebemos o perdão por tudo aquilo que cometemos. Todo o mal que cometemos contra nós mesmos, contra o nosso ministério, contra a nossa família e principalmente contra Deus. Hoje, Deus lançou no mar do esquecimento. Você pode dar uma glória a Deus, irmãos? Deus abençoe. Eu estou de novo aqui, teu perdão eu vim pedir, pois eu não posso viver sem tua graça no meu ser. Pai, quero recomeçar, ao primeiro amor voltar, pois arrependido estou. Deixa-me voltar ao lar. Pai, sei que te magoei, reconheço que errei, desprezei o teu amor, aliança eu quebrei. Pai, eu vim me humilhar e o meu erro confessar, vim falar contigo a sós, pois preciso ouvir tua voz. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes, teu perdão eu vim pedir. Te entrego os pedaços deste vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Pai, eu quero recomeçar, ao primeiro amor voltar, pois arrependido estou. Deixa-me voltar ao lar. Ai, sei que te magoei, reconheço que errei, desprezei o teu amor, aliança eu quebrei. Pai, eu vim me humilhar e o meu erro confessar, vim falar contigo a sós, pois preciso ouvir tua voz. Me dá mais uma chance, eu não sei viver